Olá pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo, né? Já gravei o primeiro, espero que vocês tenham gostado e aprendido. Vamos agora para mais 10 questões nessa parte 2, tá certo? Me acompanha aí para eu ficar em tela aqui com vocês. Vamos começar pela questão de número 10, né? Essa parte trata de geometria plana e funções. Questão de número 10 a 3 vai usar esse gráfico aqui, né? Esse quadro com esses triângulos. A figura abaixo representa um quadrado ABC, cujos lados medem 8 unidades de comprimento. Além disso, estão representados os triângulos ABD e ABE. Vamos para a nossa questão 10. A tangente do ângulo interno do triângulo ADE no vértice A é igual a... Primeiro vamos identificar o triângulo ADE aqui, né? A gente quer a tangente desse triângulo ADE. AD, aqui, justamente esse triângulozinho aqui em azul, ok? No vértice A, então vou colocar aqui o ângulo no vértice A. Nós queremos saber a tangente. O que é a tangente? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Então vamos identificar aqui essas medidas aqui, ó. Nós sabemos que isso aqui é um quadrado, o ABCD é um quadrado, então essa dimensão é igual a essa, e cada uma delas mede 8. Então, ó, daqui do D até o C mede 8, aqui vai ser metade, vai ser 4. E do D até o A mede 8, ok? Quem é o cateto oposto aqui, ó? O cateto oposto é o ângulo A aqui, é o 4. Então aqui vai ficar 4 em cima, né? Sobre o cateto adjacente aqui, que é 8. Então nossa tangente é 4 oitavos. Aí você olha aqui e não vê 4 oitavos, mas nós podemos simplificar essa fração, ó. Vamos dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Vamos dividir aqui por 4. 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Portanto, aqui a nossa tangente, a tangente procurada é 1/2. Letra E. Ok? Vamos para mais uma questão. Nessa questão aqui, nós queremos, seja alfa o ângulo interno do triângulo BCD, alfa é o ângulo interno do triângulo BCD em B, e beta o ângulo interno do triângulo BCE em B. Vamos identificar logo esses triângulos aqui para julgar qual dessas alternativas é a correta. Então temos aqui, vamos começar pelo alfa. Alfa é do triângulo BCD. BCD, esse triângulo aqui. Alfa é exatamente esse ângulo aqui. Vou pintar aqui o triângulo para você entender melhor. Vamos pegar esse triângulo aqui. Vamos calcular a tangente de alfa. Então a tangente aqui, ó, esse DC, aqui é 4, aqui também é 4 e aqui é 8. Então você já sabe, né, pela questão anterior, que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a alfa? É o lado DC, que mede 8. Ó. Daqui do D até o C é 4 mais 4, então é 8. E quem é o lado, o cateto adjacente? Também é 8. Então 8 dividido por 8 dá 1. Isso significa dizer que esse alfa aqui é 45 graus, ok? Então a tangente de alfa é 1. Vamos calcular então agora a tangente de beta. Beta é esse ângulo aqui, vou pintar aqui o triângulo. Fica esse triângulo aqui em azul. Agora o cateto oposto de beta é esse 4 aqui, o lado é C. Enquanto o cateto adjacente é 8. Simplificando essa fração, 4 por 8 vai dar justamente 1/2, ok? Então, essa tangente aqui, ela é o dobro da tangente de beta, enquanto aqui é 1, aqui é metade de 1. Então, tangente de alfa é igual ao dobro da tangente de beta. Letra D. Vamos para mais uma questão. Sabendo que os triângulos ABP e DEP são semelhantes, a área de ABP em unidade de área é igual a... Então vamos identificar aqui o triângulo ABP, né? Esses dois triângulos são semelhantes, ABP e DEP. Vamos ver aqui, ADP e DEP. São exatamente esses dois triângulos. Esse de baixo é a ABP, aqui, e o de cima é DEP, ok? Nós queremos aqui a área do triângulo ABP. Queremos essa área aqui, eu vou pintar para você aí perceber direitinho. Vou piscar ela aqui, ó. Essa área aqui que nós desejamos calcular. Como é que se calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2.
A base nós já temos aqui, é o lado AB. O lado AB nós sabemos que vale 8, né? Isso aqui é um quadrado, lado 8. E a altura nós não temos, vou chamar aqui de Hzinho, ok? Sabemos que esses dois triângulos, esse triângulo aqui de baixo com esse aqui de cima, eles são semelhantes. Então vou completar aqui essa linhazinha e colocar a altura aqui desse outro triângulo. De A até D vale 8, já sabemos disso. Se desse ponto até esse ponto aqui vale H, então aqui é o restante que falta para completar o 8, ou seja, é 8 menos H. Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui em azul é metade de 8, então é 4. Ok? Como eles são semelhantes, nós vamos estabelecer uma proporção. Então, eu posso dizer aqui ó, que H, que é esse lado aqui, ele está sobre essa altura aqui, que é 8 menos H, assim como, né, 8 está sobre 4. Note que nós estamos estabelecendo uma proporção. 8 sobre 4 é o mesmo que 2, né? Imagine que tem um aqui embaixo. Então, H vezes 1 é H, 2 vezes 8 é 16, 2 vezes H é 2H, então vai ficar 16 menos 2H. Esse 2H aqui que está no segundo membro, trazendo ele para o primeiro membro, ele vai vir positivo, então 1H mais 2H dá 3H, que é igual a 16. Então H é igual a 16 sobre 3. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Isso ainda não é a nossa resposta, é a altura. Vamos calcular aqui a área da base. Aliás, calcular a área do triângulo é a base. Quem é a base aqui? A base é 8 vezes a altura, que é 16 sobre 3, tudo isso sobre 2. Nós podemos cancelar esse 8 com esse 2, dividir aqui, ó, 8 por 2 fica 4. 4 vezes 16 dá 64 e 1 vezes 3 é 3. Então a nossa área procurada aqui é 64 sobre 3, ok? Nossa letra B. Vamos para mais uma questão. Se você não entendeu, você volta o vídeo e assiste novamente. Questão de número 13. Qual o perímetro do triângulo ABD em unidades de comprimento? Queremos o triângulo ABD. Então, o perímetro você já sabe, a soma das medidas dos lados. O triângulo ABD é esse triângulo aqui, ó, ABD. Pintado aí para você ver melhor. É um triângulo retângulo em A. Então, nós temos essa medida de baixo, que é 8. Essa medida lateral também é 8. E a medida dessa hipotenusa aqui nós desconhecemos. Vamos chamar de x. O que você faz quando você tem dois lados de um triângulo e desconhece o terceiro? Você vai usar o teorema de Pitágoras. Então, aqui, o que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado aqui, ó, é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, então fica 64 mais 64. Uma outra maneira de você escrever 64 mais 64 é a mesma coisa de você escrever 2 vezes 64. Esse 2 aqui que é expoente, ele vai na forma de raiz. A raiz de 2 não é uma raiz exata, mas a raiz de 64 a raiz de 64 é 8, então vai ficar 8 raiz de 2, ok? Isso é a medida da nossa hipotenusa. Queremos o perímetro. O que é o perímetro? A soma das medidas dos lados. Então, 8 mais 8 dá 16, 16 mais 8 raiz de 2, ok? Eu não posso somar esse 16 com 8, porque existe uma multiplicação aqui. A multiplicação teria que ser feita primeiro, então você vai representar dessa forma: 16 mais 8 raiz de 2, que é o item B de bola, ok? Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Questão de número 14. Temos aqui duas funções, uma função quadrática, que é essa parábola, e temos uma função exponencial, que é essa curva vermelha, ok? A exponencial vamos chamar aqui de f de x e a quadrática de g de x. Na questão 14 nos pergunta: a função quadrática, queremos saber a quadrática, cujo gráfico está representado aqui por essa parábola, né? Bom, função quadrática é a função do segundo grau. Então, necessariamente, você vai ter que ter um termo nessa função com a variável elevado ao quadrado. Esse b e esse c pode ser zero, né? Mas esse a ele tem que ser diferente de zero, pois esse termo tem que existir. Então, só é função quadrática aqui aquelas em que tiver uma variável elevado ao quadrado.
Observe que a letra A aqui, você não tem a letra x ou qualquer outra letra elevada ao quadrado. Logo, aqui não é uma função quadrática. A letra B também, o expoente de x aqui é 1, então é uma função do primeiro grau, então não satisfaz a nossa definição. A letra C satisfaz, é uma função quadrática. A letra D também. Já a letra E é 2 elevado a x, é uma função exponencial, não é quadrática. Então, eliminamos 3 aqui só observando a nossa definição de função quadrática. Outra característica da função quadrática aqui, ó, é que ela vai passar aqui, ó, note aqui, ela vai cortar aqui o eixo y exatamente no zero. Então significa dizer que o c é igual a zero. Ela vai passar pelo ponto 0 e 0. Então aqui a gente já tem que o c é zero. Ok? Se o c é zero, então essa letra D não pode ser, porque o c aqui é 4. C é um número sozinho. Nessa letra D você tem A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 4. Então aqui já está descartada. Sobrou essa possibilidade aqui. G de x igual a x ao quadrado. Justamente essa possibilidade, ela passa aqui no centro, né? Ela é simétrica ao eixo y. Bom, poderíamos parar por aqui, mas só por curiosidade eu vou concluir ela de forma algébrica. Note que se ela passa aqui, o y vértice, o x vértice também é igual a zero. Então, se o x vértice é igual a zero, o x vértice é menos b sobre 2a, então o b é igual a zero. Ok? Então significa dizer que o c aqui é zero, esse termo não existe. Esse termo b também não existe, porque ele vai ser zero. Vai sobrar isso aqui, ó, g de x igual a x ao quadrado. Nós queremos descobrir quem é o a, certo? Então a gente vai pegar um ponto aqui da função, que é o ponto b. O b pertence à parábola. Então esse ponto b, quem é ele? Ele é 2 e 4. Então eu vou substituir aqui o y e o x por 2 e 4. O y aqui é 4 e o x é 2. Então 4 é igual a vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes a é 4a. Então a aqui vai ser 4 dividido por 4 e 4 dividido por 4 é 1. Substituindo a por 1, g de x vai ser igual a x ao quadrado, que é justamente a letra C. Ok? Então tá aí para você aprimorar seus conhecimentos, tanto pela observação do gráfico como na forma algébrica. Questão de número 15. Agora nós queremos saber qual a função exponencial que representa essa curva vermelha aqui, ó, esse gráfico aqui. Ok? Por definição, o que é uma função exponencial? É aquela função onde o expoente é a variável. O expoente é a variável x, ou seja, esse a é um número real, constante. Esse a necessariamente ele tem que ser positivo, ou seja, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Essa é a definição da função exponencial. Então aqui nós observamos que a letra A satisfaz essa definição, ó, porque o A é igual a 4, ele é maior que zero e diferente de 1. E o expoente é x. A B também satisfaz, o A é igual a 2 e o expoente é x. Já a C não satisfaz, porque a variável aqui está na base, e enquanto o expoente aqui é 2. Aqui é uma função quadrática. Está descartado. Essa função aqui também não satisfaz, ó, não tem expoente x. É uma função do primeiro grau. Sobrou então essas três para nós analisarmos. Uma característica da função exponencial é o fato dela ser crescente ou decrescente. Quando é que ela é crescente? Ela é crescente quando o a é maior que 1. Okay? Então ela vai ser crescente. E ela é decrescente quando o a está entre 0 e 1. Ela vai ser decrescente. No nosso caso aqui, ó, observe aqui que ela é uma função crescente. Ela vai crescendo aqui da esquerda para a direita. Se ela é crescente, então o a é maior que 1. O a não pode ser uma fração própria. 1 meio é 0,5, né? Que é um número de 0 e 1. Então isso aqui está descartado. Ficamos então com essas duas opções. Vamos tomar aqui o modelo da definição. F de x é igual a x a elevado a x. E vamos pegar aqui um ponto no gráfico que pertença ao gráfico vermelho aqui, ó, que é o ponto B, que é o ponto 1 de x é 2 e o y é 4. Substituindo, o f de x é o mesmo que y, tá aqui, ó, y igual a f de x. Então vou trocar aqui esse f de x por 4, que é o y, e o x por 2. Podemos aqui fatorar esse 4 e escrever na forma de potência, o mesmo que 2 elevado a 2.
Note, ó, que os expoentes agora são iguais. Eu posso cancelar. Sobrou A igual a 2. Portanto, aqui o A que nós estamos procurando é 2. Se eu trocar o A por 2, ela vai ficar assim. F de x é igual a 2 elevado a x, que é a nossa letra B. Tranquilo? Se não entendeu, volta ao vídeo e assiste novamente. Vamos para a questão de número 16. Seja x o número real tal que 2 elevado a x, que é a função exponencial, essa vermelha aqui, ó, igual a 3. Eu quero que o y seja 3. Então, nós vamos pegar nessas informações do gráfico, achar que o y é igual a 3. Está aqui ele, ó, esse valor aqui. Ó. Onde é que ele corta a função exponencial, que é essa vermelha? Nesse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui, se você descer, vai encontrar o x lá embaixo, 1,5, ou algo bem próximo dele, né? Então, o valor aqui da função é 1,5. Uma questão bem simples, dando para fazer pela observação do gráfico. Vamos para mais um. Questão 17. Assinale a alternativa verdadeira com base nas informações dadas pelo gráfico. A primeira ele coloca raiz de 3 é menor que log de 3 na base 2. Esse log de 3 na base 2, vamos igualar aqui a x e observar que essa é uma expressão equivalente a você escrever essa base, que é esse númerozinho aqui de baixo, elevado a x, que é igual a 3. Logo é o expoente. Então, escrever dessa maneira é a mesma coisa que escrever dessa, são equivalentes. E nós vimos que essa função aqui, na questão passada, ela representa essa função aqui exponencial. E nós calculamos o valor de x para 3, né? Para 3, nós vimos que esse x vai ser 1,5. Então, o log de 3 na base 2 é 1,5. Então, eu posso trocar aqui esse log de 3 na base 2 por 1,5. Agora, eu vou comparar a raiz de 3 com 1,5. Eu posso calcular a raiz por tentativa, né? A raiz de 3 ela vai ser aproximadamente 1,7. Ou uma outra maneira é você colocar esse 1,5 dentro do radical. Multiplica 1,5 por 1,5. 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. Então, a raiz de 3 é menor que a raiz de 2,25. Isso é falso, ó, porque o 3 não é menor que 2,25. Como os dois estão dentro da raiz, está na mesma forma, eu posso esquecer os radicais e comparar os radicando, que é o número que está dentro. 3 não é menor que 2,5. Então, esse item aqui é falso. Ok? Vamos analisar o segundo aqui. Raiz de 2 maior que 2. Vamos colocar o 2 dentro da raiz. Esse 2 dentro da raiz é a raiz de 4, porque a raiz de 4 é 2. Então, 2 é maior que 4? Não é. Então, esse item aqui também é falso. Vamos fazer esse aqui. Vou escrever esses dois em decimais. Quanto é 9 dividido por 4? R$9 dividido para 4 pessoas dá R$2,25. Já a raiz de 8 por tentativa, né, você vai chegar a 2,82. Logo, 2,25 é maior que 2,82? Claro que não. Então, esse termo também é falso. Vamos observar isso aqui no gráfico aqui. F de menos 2 vezes G de menos 2. F é a função exponencial, essa aqui, ó. F de menos 2 daria aqui metade de meio. Metade de meio é 1/4. Ou 2 elevado a menos 2. Observe o seguinte, ó. F é a função exponencial. Então, f de x é igual a 2 elevado a x. E G é a quadrática, essa aqui de baixo. Então, substituindo, aqui é f. Vou trocar o x aqui por menos 2. Ó. Esse expoente aqui por menos 2. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2. Vezes... Já na G, eu vou trocar o x por menos 2. Vai ficar menos 2 elevado a 2. Faltou aqui o menos 2 aqui. Mais potência de mesma base aqui, ó. Multiplicando, repetindo a base, somando os expoentes. Devo 2 por 2 dá 0. E 2 elevado a 0 dá 1. Logo, essa aqui é verdadeira. Nosso item é AD. Você pode ver isso no gráfico. F de menos 2... dá 1/2, dá 1/4 aqui, ó, metade de 1/4. E o G vai ser 4. 1/4 vezes 4, ou 1/4 de 4 é 1. Então, item D. Já essa aqui, ó, F de 0,5 negativo está aqui, ó, vai ficar bem aqui. Vai ser um valor aqui abaixo de 1. Enquanto o G de 0,5 também é um valor abaixo de 1. Quando você multiplica dois valores menores que 1,
vai encontrar também um valor menor que 1. Logo, dizer que isso aqui é maior que 1 é falso. Ok? Letra D, então, D de dado. Questão de número 18. Sabendo que a função quadrática da forma f de x é igual a x vezes x menos 16, qual o valor do coeficiente a? Vamos repetir essa função aqui, ó. A função é dada por esse valor. Vamos pegar aqui na função quadrática, que é essa parábola aqui, ó. Lembrando que a função quadrática é uma parábola. Um ponto que eu posso substituir aqui o f de x, que é o y, e o x sem anular a função. Eu não posso pegar 0, 0, porque anula os dois lados. Nem 16 e 0, porque anula também esse lado. 16 menos 16 dá 0, vai anular os dois. Mas eu posso pegar esse ponto B, ó. Esse ponto B aqui, ó, ele faz parte da parábola, ó. Ele foi dado, é 8 e 4. Então vamos colocar ele aqui, ó, 8 e 4. O 8 é o x, eu vou trocar o x por 8. E o y é 4. Vou trocar aqui o f de x por 4. Então vamos resolver aqui o parênteses. 8 menos 16 dá menos 8. Multiplicando 8 vezes 8 dá 64, mais por menos dá menos, vezes a dá 64a negativo. Logo, esse 64 negativo está multiplicando o a desse lado, ele vai dividir o 4 do outro. Então, a é igual a menos 4 sobre 64. Dá para simplificar essa fração. Vamos dividir o 4 e o 64 por 4. 4 por 4 dá 1 e 64 por 4 dá 16. Logo, a é igual a menos 1 sobre 16, que é a letra D. Ok? Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente. Vamos para mais uma questão. As coordenadas do ponto P na intersecção dos gráficos são dadas por... As coordenadas do P é o x e o y do P. Então você tem um P aqui, ó, ele vai ter um x e um y, né? Então o x ele vai estar aqui nesse ponto e o y vai estar nesse ponto aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, esse ponto B é conhecido, o ponto B é 8 e 4. Então eu vou colocar aqui o ponto B, que é 8 e 4. E vamos analisar aqui esse gráfico. Note que o x, ó, ele está entre 8 e 16. Então x necessariamente é um número que é maior que 8 e menor que 16. Na letra A nós temos o x igual a 12, que é na letra B também, e na letra C também. Então essas três letras por enquanto satisfazem. Já na letra D, o x é 3, então o x não pode satisfazer a definição porque ele é menor do que 8. E na letra E, x é igual a 0, então aqui também não satisfaz. Vamos então para ver agora o y. O y é alguma coisa entre 0 e 4, mais próximo do 4 do que do 0. Então ele não pode ser 0, a letra A está descartada, nem pode ser 4 aqui na letra B. Sobrou então C igual a 12,3 aqui na letra C. Então a questão que você pode fazer apenas observando o gráfico, né? Uma maneira de fazer. É claro que você pode fazer ela também algebricamente, mas assim é bem mais fácil. Vamos para a questão de número 20. Para qual valor da variável x entre 0 e 12 a diferença entre as funções é máxima? Olha, você tem duas funções aqui, a parábola e a reta. Eu quero saber a distância entre um e outro, onde é que ela é maior, essa distância. Só que no intervalo de 0 a 12. Ok? Então o intervalo aqui é de 0 a 12. Você sabe que 12 é aqui esse ponto que nós vimos na questão passada, que é 12,3. Esse ponto B é 8. Aqui é o 0, né? Entre o 0 e o 8, exatamente aqui no meio, você tem o 4. E entre o 4 e o 8, no meio aqui, você tem o 6, que são esses valores que estão aqui. Certo? Vamos analisar qual distância é maior, onde a diferença entre as funções vai ser máxima. Ok? 16 não pode ser porque o intervalo é entre 0 e 12, então essa opção está descartada. 12 também não pode ser, ó, porque é o ponto comum entre os dois gráficos, então a distância é 0, né? Não tem distância entre eles se cruzam, então a distância aqui é 0. 8 aqui, a distância vai ser essa distância aqui em azul, a distância do gráfico é 8. No 6 vai ser essa distância, ó, e no 4 vai ser a distância. Comparando essas três distâncias aqui, qual delas é a maior? Claramente aqui é o 6, então a distância é maior quando x igual a 6. Ok? Então é uma questão que também dá para fazer observando
é o gráfico. Mas eu vou fazer ela aqui algebricamente, tá certo? Vamos fazer ela de outro jeito. Nós vimos na questão, uma das questões passadas aqui, que a função quadrática, né, ela foi dada, né, como sendo menos 1 sobre 16 vezes x menos 16. Era o A, né, que nós encontramos numa das questões passadas, a questão 18. Bom, e a função g é essa função que passa pelo ponto P, ó, essa função aqui, ó, ela vai passar pelo ponto P, que é 12 e 3, e passa também pelo ponto 0, né? Então, ó, essa função é a função x sobre 4. Basta observar que 12 dividido por 4 é 3, já que o outro ponto aqui é 0. Então, nós temos essas duas funções, e nós queremos o ponto comum entre elas. Aliás, o ponto comum nós queremos o ponto em que a diferença seja máxima. Eu vou chamar de d de x a diferença entre f de x e g de x. Então, f de x é essa função azul aqui, vou repetir ela aqui, e g de x é a vermelha. Fazendo aqui as contas, ó, multiplicando, você vai ter aqui menos x ao quadrado, né, que é x vezes x. Já menos 1 sobre 16 vezes menos 16, ó, menos por menos dá mais. 16 dividido 16 dá 1, e esse x é x. Menos x sobre 4. Eu posso juntar aqui esses dois termos. Então, é 1x retirando 1/4 de x. Fica 3/4 de x. Então, sobrou essa função do segundo grau. A função do segundo grau você já sabe que é uma parábola. Como o A é negativo, essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Ela é mais ou menos assim. Então, o A aqui é 1 sobre 16 e o B é 3 sobre 4. Como nós queremos a diferença máxima, então nós vamos calcular aqui o x do vértice, que é menos b sobre 2a. O b aqui é 3/4, então vai ficar negativo em cima por conta desse menos 3/4. E o b é 3/4, que multiplicado por 2, 2 vezes 3 dá 6. Aliás, o a é 1 sobre 16, multiplicado por 2 dá 2 sobre 16. Menos por menos dá mais. Dividindo 3/4 por 2 sobre 16 é o mesmo que 3/4 vezes 16 sobre 2, invertendo aqui, ó. 3 vezes 16 dá 48, 4 vezes 2 dá 8, e 48 dividido por 8 dá 6. Portanto, tá aí a questão 20 também na forma algébrica, né, para você se divertir. Espero que você tenha gostado e aguardo você no vídeo 3, tá certo? Até a próxima.